São Paulo amanhece com paz. Vamos falar muito sobre a grande vitória do São Paulo para cima do Tadieres ontem aí na estreia da Libertadores. Vamos falar também sobre renovação aí de contrato e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e vamos começar aí falando sobre a coletiva do Zubeldia depois da vitória ontem por 1-0 para cima do Tadieres. Vitória muito importante, né? O time foi eliminado do Paulistão. Aí empatou com o Sport fazendo um jogo terrível, o Zubeldia cai, não cai, desfalque, tudo indo de mal a pior no São Paulo nos últimos tempos, mas a vitória de ontem serviu para, tem muita coisa para melhorar, mas para acalmar aí os ânimos, né, tanto dentro do São Paulo, também na torcida, né, para acalmar os ânimos e apaziguar as coisas aí, porque é uma vitória muito grande, né, mesmo não sendo um grande jogo, não sendo aquilo que a gente quer, foi um grande resultado, né, uma vitória muito grande, muito importante aí, e um ambiente super hostil para o São Paulo. Já a gente comenta mais sobre essa vitória, né, do São Paulo aí em relação a números, né, porque é uma vitória histórica do São Paulo aí em alguns aspectos, tá? Mas vamos lá fazer uma coletiva do Zubeldia. Olha só, o técnico Luiz Zubeldia tratou de valorizar o resultado obtido pelo São Paulo na vitória por 1-0 contra o Tadieres na estreia do São Paulo na Libertadores. O time levou muita pressão nos minutos finais, mas conseguiu manter o placar positivo. Não sei se muita pressão também, né, hoje? Tô lendo aqui a matéria do GE, né? Deu uma exagerada aí também, né? Teve ali perigo, né? Os caras tiveram chance, mas não foi... Nossa, os caras aí mereciam empatar, muita pressão, nada disso, né? Teve um calorzinho ali, mas nada de outro mundo. Zubeldia falou o seguinte, abre aspas: o desempenho foi correto dentro das dificuldades de jogar na Argentina contra o Tadieres, que tem um projeto e modelo de jogo claro. Não é fácil jogar aqui, muito menos ganhar. Temos que seguir nessa zona de classificação, que vai ser dura, pois as 4 equipes são boas. Estamos nos preparando para fazer uma boa Copa. Por um momento, controlamos o jogo. Tivemos dificuldades nos minutos finais em que eles empurraram para tentar o resultado. Partida correta e simplesmente um triunfo. No primeiro tempo, neutralizamos as chances deles. No começo do segundo também. E depois eles encontraram mais espaço nos lados. No 1 contra 1, no passe entre linhas. Eles gostam de jogar assim. Creio que o gol veio no momento justo para nós. Depois, no fim, com um pouco de sorte e boa defesa, conseguimos o triunfo, fecha aspas. O São Paulo sofreu um pouquinho no final do jogo, né, como a gente comentou aí no começo, mas acho que o São Paulo poderia ter controlado um pouco mais o jogo, né? Por exemplo, se eu botar o Juan para entrar no segundo tempo ali, o jogo quente, pegando fogo, os caras vindo pra cima do São Paulo, o jogo, irmão, estralando, e ele põe o Juan, que entrou completamente frio no jogo, que é normal, né, porque ele tava fora, é óbvio que ele vai entrar frio no jogo, e entrou meio desligado, né, cara? Teve umas 2 bolas ali que ele tava meio perdido, né, cimbando ali, perdeu a bola, então acho que a gente poderia ter controlado um pouco mais a partida, né? Ter ficado um pouco mais com a bola, né? E isso não aconteceu, né? Nesse tempo aí, o Tadieres ficou com a bola, né? Cruzou a bola pra cá, pra lá e levou perigo aí em algumas situações aí do São Paulo, né? Que me incomodou, que eu comentei no pós-jogo, foi que achei que faltou um pouquinho mais de ousadia pro time, até mesmo na primeira etapa, né, que a gente viu que o Tadieres não tava vindo pra cima do São Paulo, não tava marcando pressão. No primeiro tempo os caras não fizeram nem cócegas pro gol do São Paulo, nenhum perigo, levou perigo pro gol do São Paulo. Depois que a gente fez 1-0 no finalzinho, né, que a gente tava perdendo em casa, foram pro abafo pra tentar fazer o gol ali, mas eu achei que faltou um pouquinho mais de ousadia pro Zubeldia, né, podia ter tirado mais um zagueiro, ter colocado mais um cara na frente, entender, mais um cara para ajudar ali o time do meio pra frente. Achei que ele foi muito burocrático ontem, sabe? E se a gente tivesse empate do jogo, eu tenho uma frustração grande, porque foi um jogo, cara, que o adversário não fez nada contra a gente poderia ter feito algo mais. Então, se não sair o gol do Alisson, cara, ia ter crítica aí pra caramba. Mesmo o empate não sendo um resultado ruim, mas diante da circunstância de como foi o jogo, cara, tu fala, porra, mano, os caras aí não estão fazendo nada, vamos pra cima, vamos ganhar o jogo. E o São Paulo não tivesse ganhado o jogo, ia ter críticas e muitas aí, né, em relação ao Zubeldia, porque falta ser um pouco mais ousado, querer um pouco mais ganhar o jogo, né, cara? Tinha oportunidade ali, velho. Né? Vamos pra cima, vamos ganhar a porra desse jogo. Pode ser até que não conta, tá? Que eles façam gol e a gente perca, mas pelo menos a gente teve coragem, atitude, personalidade, foi pra cima. A gente não viu isso, né? Faltou isso aí. E não é só porque ele tá pressionado, que o time tá mal, não. O estilo de jogo dele é esse, né? De um jogo mais cadenciado, mais lento,
né? Você vê que toda hora que o São Paulo ataca a bola é uma lentidão para trocar passe, isso faz parte do estilo de jogo do técnico, né? Não tem aquela intensidade, aquela marcação, pressão, não é o estilo do Zubeldia, né? O São Paulo venceu com um gol de Alisson marcado na segunda etapa. Antes, no primeiro tempo, o time chegou a fazer um gol na assistência de Oscar e Caleri marcou, mas o VAR anulou por impedimento. O Zubeldia falou o seguinte, abre aspas: chegamos à semifinal do estadual, que já terminou. Não tivemos um bom desempenho futebolístico, mas chegamos à semifinal. Hoje me parece que controlamos a bola contra um time difícil, que pressiona bem, tem jogadores jovens, intensos. Fizemos um golaço, que lamentavelmente foi anulado. A jogada foi muito bem trabalhada. O segundo tempo foi parecido. O Tajeres começou a chegar um pouco mais, até que a gente chegou ao gol. Até o fim chegamos em bolas paradas, pelo meio. O jogo foi dentro do contexto que tinha que ser. Jogo muito duro e continuará sendo duro, fecha aspas aí para o Zubeldia. Né, realmente o gol foi um bonito gol, né, cara? A assistência do Oscar foi linda, um cruzamento perfeito, né? Parece que ele pegou a bola com a mão e colocou na cabeça do Caleri, não, né? Porque o Caleri fez o gol de chute, ele chutou, né? Foi o gol com o pé. Mas parece que ele colocou a bola, irmão, com a mão, né? Pro Caleri fazer o gol ali. Mas infelizmente o próprio Oscar estava impedido e acabou não valendo aí o gol do Caleri, né? Que ia ser um baita de um gol. Na próxima rodada, na quinta-feira da próxima semana, o São Paulo recebe o Alianza Lima do Peru no Morumbi. Zubeldia vê equilíbrio no grupo. Abre aspas aí para ele sobre o grupo do São Paulo. Ganhar em um grupo equilibrado é bom, mas sinto que todos os 4 times temos claro que vai ser muito difícil, como mandante ou visitante. Tudo vai ser difícil. Claro que em casa pode ter um pouco mais de protagonismo, manejar certas situações, mas não te assegura nada. Libertadores é um pouco de rendimento e um pouco de contundência. Não tem muita oportunidade para somar. Ganhar de visitantes sabem todos que é muito difícil. Ultimamente, para o time do Brasil ganhar na Argentina, está difícil. Faltam 5 jogos para seguirmos na classificação. Fecha aspas para os Zubeldia. Realmente é bem difícil ganhar jogo na Argentina. Bem difícil, né? A gente já fala também sobre o São Paulo vencer na Argentina, porque realmente é uma situação muito complicada historicamente para o São Paulo vencer aí na Argentina, né? Aí ontem, acho que uma das novidades, a grande novidade foi a volta do Oscar, que começou, né, entre os titulares aí, e o Oscar deu entrevista, né, falando depois do jogo que não estava 100%, que é o que a gente já comentava antes e a gente desconfiava, a gente falava aqui com vocês sobre isso, olha só. Oscar disse que jogou no sacrifício pelo São Paulo na Libertadores. Abre aspas para Oscar após a partida de ontem. Foi importante o jogo hoje. Fizemos um belo jogo. É importante começar assim, ganhando fora contra um time que é muito difícil, que joga em casa, tem a torcida e jogam bem. Eu senti um pouquinho ali, acho que é normal. Não estava 100% recuperado, mas vim para ajudar a equipe porque sabia que o jogo de hoje era muito importante. Agora vamos ver essa semana como eu vou estar. Fecha aspas, tá? Então ele mesmo falou que não está 100% recuperado, tá? Não estava 100% recuperado. Então aquilo que a gente desconfiava, eu falava no pré-jogo, né, que era só X, baseado nas informações que tinha, se confirmou. A gente já comentou, rapaziada. Eu acho que estão dando uma forçada legal na barra para o Oscar voltar a jogar. Ele participou de metade do treino da segunda-feira e treinou normalmente na terça. Ele participou muito pouco dos treinos aí, né, depois da lesão, para estar 100% recuperado para o jogo de ontem. Né? E ele mesmo confirmou que não estava 100% recuperado. Né? Aí ele falou aqui, ó, agora vamos ver essa semana como eu vou estar. Então a gente nem sabe se ele vai estar disponível contra o Galo, contra o Alianza Lima, porque ele não está 100% recuperado e tem um desgaste do jogo de ontem. Né? Vamos ver como é que ele vai reagir aí nessa semana, porque, cara, a gente comentou, ele tem 33 anos, ele não é mais nenhum jovem, nenhum garoto aí, e não estava 100% recuperado, como ele mesmo confirmou aí, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, aí tivemos ontem, mais uma vez, né, cara, a gente fala sobre isso aqui, mas é aquele negócio que eu sempre comento com vocês, cara, é algo que, tipo assim, parece que nunca vai acabar. Mais gestos racistas aconteceu ontem.
Um torcedor do Talleres fez gestos racistas na direção da torcida do São Paulo após a vitória do São Paulo. São Paulinos que foram ao estádio Mário Alberto Kempis fizeram imagens de um torcedor imitando um macaco para os brasileiros. Um vídeo viralizou nas redes sociais. Cara, aquele negócio que a gente comenta, né? A gente comentou muito sobre isso aqui, né? Teve o último, foi o caso do Luiz, né? Na Libertadores Sub-20, teve lá a situação também da Conmebol no sorteio, né? A gente comentou muito sobre isso aqui, principalmente naquele período ali, sorteio da Libertadores. Cara, a gente falou, não, mas é que é só prender a pessoa, prender o torcedor, prender o CPF. Tá bom, será se o lixo de pessoa que tava fazendo gesto de macaco lá para torcida de São Paulo vai ser preso? Foi preso? Não foi, né? Porque quase nunca é, né? A grande maioria nunca é preso aí. Por isso que eu acho, cara, que a única forma disso pelo menos diminuir é tendo realmente aí sanções esportivas, como o São Paulo fez propostas tanto para a Conmebol, tanto para a FIFA, né? São Paulo fez o post lá, né? Fazendo lá um monte de propostas aí para punir os clubes em relação a casos racistas. Então, cara, assim, talvez seja o único jeito de diminuir, porque punir a pessoa, prender, os caras não vão fazer, velho, né? Quase, é muito raro tu ver alguém sendo preso aí, entendeu? Então é lamentável, mais uma cena aí, tipo assim, lamentável, triste, nojenta que a gente vê acontecendo aí na Libertadores. Não é só na Libertadores que acontece, mas na Libertadores é recorrente, na verdade, acontecer esse tipo de coisa, e ontem mais uma vez aconteceu, né? Vamos ver se dessa vez vai acontecer alguma coisa, ou se vai acontecer a mesma coisa de quase sempre. Nada, né? Nada, é capaz de se não acontecer nada com ele, no próximo jogo ele tá no estádio e faz a mesma coisa de novo, porque quase sempre é assim, né? Quase 100% das vezes é exatamente assim, né, mano? Muito triste, lamentável, tipo assim, não sei nem que eu falo mais sobre isso, sinceramente é bastante complicado aí, né? O São Paulo atingiu 10 jogos de invencibilidade na Libertadores, 6 vitórias e 4 empates. Essa é a segunda maior sequência da história do São Paulo, tá? A segunda maior sequência de toda a história. E é a maior sequência invicta nos últimos 51 anos, tá? Então, estatística interessante, tá? Você bota em 10 jogos de invencibilidade aí, né? É a maior dos últimos 51 anos e a segunda maior sequência invicta da história do clube na competição, na Libertadores. Aí você vai olhar o quê? Nosso último jogo que a gente perdeu na competição foi pro próprio Talleres, lá em Córdoba, na primeira rodada de estreia, né, da Liberta do ano passado. Aí depois, na mesma fase de grupo, teve mais 5 jogos, a gente não perdeu nenhum, né, dos 5 jogos. Aí teve os 2 contra o Nacional nas oitavas, né, ganhamos um, empatamos um. Aí teve os 2 jogos contra o Botafogo, que os 2 foram empate, então 9. E a vitória ontem contra o Talleres, 10, né? Então são esses 10 jogos aí que o São Paulo tem de invencibilidade, né, que é uma marca histórica aí no São Paulo, né? A segunda maior sequência invicta aí do São Paulo na história dessa competição. Então, algo importante. O São Paulo sabe jogar essa competição, independente de time, de momento o São Paulo sabe jogar essa competição, né? Quando os jogadores vestem a camisa e jogam, eles sabem jogar esse tipo de competição aí, tá bom? Aí, rapaziada, o que acontece, tá? Quem trouxe essas estatísticas aqui foi os Jogos SPFC, né? A página muito bacana que sempre traz estatísticas aí muito bacanas aí sobre o São Paulo, tá dando aí os devidos créditos, né? Aí, rapaz, uma estatística aí que é também muito bizarra pelo lado negativo. A gente comentou com vocês isso no pré-jogo de ontem, né? Que o São Paulo até ontem tinha aí apenas 2 vitórias em Libertadores na Argentina, né? E ontem, com a vitória contra o Talleres, foi apenas a 3ª vitória do São Paulo na Argentina. Isso é bizarro, porque é muito pouco, né? Essa vitória foi apenas a 3ª do São Paulo em solo argentino pela Libertadores. O São Paulo tem uma vitória aí contra o River Plate em 2005 na Argentina por 3-2, talvez tenha sido a maior vitória, né, de todos eles do São Paulo, até porque são poucas, mas o São Paulo venceu o River em 2005 lá por 3-2, o ano que a gente foi campeão, e eliminamos o River. A segunda vitória foi recentemente, 2021, contra o Racing, 3-1 da Argentina, que a gente empata, se não me engano foi 1-1 ou foi 0-0 do Morumbi, e lá a gente faz 3-1 com o Crespo, né, o Rigoni faz gol, o Marquinhos faz gol. E a 3ª vitória foi ontem, contra o Talleres. Então essa é apenas a 3ª vitória do São Paulo em solo argentino em Libertadores da América, né, cara? Tipo assim, é muito pouco, né, mano? O São Paulo sempre teve muita tradição, né? Sempre não, né? Desde quando ganhou a primeira, evidentemente,
São Paulo é um clube que tem bastante tradição na Libertadores, o time que mais tem, né, pô? Ninguém nem dava a mínima para Libertadores até o São Paulo ganhar. São Paulo foi o primeiro tricampeão e tudo mais. E mesmo assim, a gente tem péssimos números aí em solo argentino pela Libertadores, né? E conseguimos a terceira vitória aí ontem, porque é muito difícil, cara. Se você falar o histórico no geral também de todos os times brasileiros, são poucas vezes que os times brasileiros vão lá e ganham. Isso é um histórico aí negativo, né? Até dos outros times mesmo, além do São Paulo. Mas o São Paulo tem muitas poucas vitórias lá. E ontem foi apenas a terceira. Pra você ver como é que é grande a vitória de ontem, né? Mesmo sendo um grande jogo, vistoso, pra você ver como foi grande a vitória de ontem, questão de tamanho e de importância, né? Porque é muito raro isso acontecer. 3 vezes apenas na história, né? Então, bem bizarro aí. Tivemos aí nos últimos dias, né, nessa última semana, o São Paulo anunciando de forma oficial a renovação de contrato do goleiro Rafael. E temos aqui informações aí de uma cláusula que tem no contrato dele, né? Porque muita gente reclamou aí que renovou o contrato dele muito longo, até 27, mas isso aí pode aumentar. Informação do Éder Traschini. Se o Rafael atuar no mínimo 45 minutos em 50% dos jogos do ano de 2027, ele irá cumprir a cláusula de renovação automática até 2028, né? Então, ele tinha contrato até o fim de 2025, o São Paulo renovou, né, 26 e 27 por mais 2 anos. E ele tem uma cláusula que se ele bater essa meta, renovar até 2028. Então, é 2 anos mais, né, metas aí para ele ter a terceiro ano aí, né, de renovação. Então, se muita gente reclamou que 2 anos foi muito para fora, porque ele já tem o quê? 37, alguma coisa assim, né? 36, ele já é um goleiro mais velho. Então, muita gente reclamou que 2 anos foi muito, então pode ser 2 anos mais um ainda, caso ele jogue 45 minutos em 50% dos jogos de 2027, né? E renova por mais um ano aí, né? Enfim, informação que o Éder Traschini trouxe. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.